E agradeço ao CEAL pelo convite e a presença de todos vocês aqui. Eu sou terapeuta e sou master em neurolinguística e orientadora parapsicológica. E vou trazer aqui o tema, trago aqui o tema hoje para falarmos sobre o sexto sentido, de um ponto de vista científico com o qual eu trabalho na parapsicologia clínica. Então, todos estão ouvindo? Tá, beleza, ótimo. E o que é esse ponto de vista? É ver e compreender o sexto sentido como um poder extra da nossa mente, um poder ainda muito pouco conhecido e explorado por nós. Então, o que nós conhecemos por sexto sentido? Intuição, o mais comum, né? Que é aquela ideia assim, estou indo por um caminho e vou hoje pelo outro caminho. E aí depois fica sabendo que tinha um acidente lá, ou tinha uma simples tranqueira que ia ainda assim te atrapalhar o dia, né? Aquela intuição. E intuição para coisas mais decisivas na vida também. Percepção de uma realidade que está para além dos 5 sentidos. Isso seria o sexto sentido. Também chamado de paranormalidade. O que seria paranormalidade? Ora, o que está escrito, o que nós temos aqui? Um prefixo para, antes da palavra normalidade. Ou seja, é a percepção de algo que está para além, ou que é paralelo àquilo que se considera normal. E o que seria o normal, a normalidade? Aquilo que está ao alcance dos 5 sentidos? Fenômenos com explicação material e física? Ora, há mais de um século, o ser humano vem pesquisando cientificamente também, não só através de experiências espirituais, sobre fenômenos que extrapolam esses 5 sentidos. Aliás, toda a nossa tecnologia hoje é possível, a internet, as pessoas que de certo estão assistindo a transmissão dessa palestra lá de casa, né? É possível por causa dessas pesquisas, por causa da compreensão de que existe uma energia que imprescinde de espaço, ou às vezes de tempo, e muitos mistérios ainda estão para ser descobertos. Dentro disso, eu trago um esquema, que é da neurolinguística, que é muito simples. Nós temos a nossa realidade, que é aquilo que a gente vive, é aquilo que a gente conhece como realidade, verdade. E nós sabemos que existem outras coisas que nós não sabemos. Aquilo que eu sei que eu não sei. Eu mesmo agora estava falando aqui, ensaiando, dar uma pitadinha aí sobre informática, internet, o que está na nuvem. Eu sei que eu não faço ideia de como é que aquilo funciona. Aquilo para mim é um mistério. Eu uso. Agora, o fato é que a gente sempre tem que estar atento que para além daquilo que eu sei, que eu não sei, existe um universo infinito, para o qual eu uso o símbolo do infinito aqui, que é aquilo que eu nem imagino que possa existir para eu não saber. Aquilo que eu não sei que eu não sei. Então, a ciência, ela é uma caixa, e deve ser uma caixa de perguntas sempre aberta. Como nós, seres humanos, nós temos uma caminhada de conhecimento científico, a humanidade como um todo, né? A gente sempre tem que estar alerta para que muitas coisas podem ser descobertas, coisas para as quais nós temos explicações de fé, de crença, que a gente não sabe explicar ainda pela lógica humana, né? Assim como cientistas também devem estar abertos para que nem sempre as respostas são estanques e encerradas. Por exemplo, ainda nessa linha de pensamento, até pouco tempo atrás,
se pensava que nada existia além da matéria. Hoje já sabemos e já fazemos o uso cientificamente de que existem coisas além da matéria, de que, no mínimo, energia, não é? E assim por diante. Então, o sexto sentido, os fenômenos do sexto sentido, fenômenos paranormais, estão dentro desse espectro daquilo que ainda está em pesquisa e ainda guarda alguns mistérios. O que a parapsicologia sabe até hoje? Os fenômenos são de percepção extrasensorial. Chama de PES, percepção extrasensorial. Existe uma classificação bem detalhada da percepção extrasensorial. Falamos antes em intuição. A mais conhecida de todas é a telepatia, a velha e conhecida transmissão de pensamento, que a gente vive e convive com isso e muitas vezes chama isso de acaso, né? Mas não é um acaso. A telepatia, inclusive, ela é muito forte entre pessoas que têm laço de codependência, entre casais, entre familiares, uma amizade que é muito necessária para a sobrevivência, ou que envolve uma forte emoção, né? E a gente pode perceber isso, né? No nosso dia a dia. Outro fenômeno a claripercipiência, ou mais conhecida, clarividência. E eu chamo claripercipiência porque a gente pode não só ver o que está acontecendo, a clarividência seria ver o que está acontecendo para além da nossa visão. A gente pode ouvir, pode sentir cheiro, né? Então eu uso o termo claripercipiência. Precognição, conhecer aquilo que ainda está por vir. E a precognição, ela acontece porque a pessoa está percebendo todos os fatores que estão se arquitetando no universo que vão propiciar acontecer aquele fato. E aquela pessoa que é muito sensitiva, ela percebe, ela vê ou ouve aquilo que vai acontecer. Pós-cognição, que é um fenômeno um pouco mais difícil da gente se dar conta da existência dele e mais raro, que é você hoje está aqui em 2020 e fica sabendo, sem que alguém tenha te trazido a notícia ou sem você ter lido, fica sabendo de algo que aconteceu no passado, seja ontem, seja alguns anos atrás ou 200 anos atrás até. E, finalmente, a bilocação de consciência, também chamada viagem astral e conscienciologia, que é um fenômeno muito interessante. Talvez tenha assustado alguns que já tenham vivido, ou alguns outros estão familiarizados, que são quando a nossa consciência está... quando a nossa consciência se projeta para fora do nosso corpo físico e a gente pode vivenciar, até mesmo interferir numa outra realidade, num outro lugar, num outro tempo, num outro espaço. E há pessoas que estão ao mesmo tempo aqui e ao mesmo tempo como se eu estivesse aqui palestrando com vocês e ao mesmo tempo lá embaixo, resolvendo alguma coisa emergencial que tenha surgido na secretaria ou num outro espaço, vamos supor, na casa da minha mãe, atendendo se ela estivesse num momento de necessidade de socorro, né? São fenômenos que existem. Alguma surpresa desses fenômenos para alguém presente aqui? Rapidamente? Todas são treináveis, a gente vai ver sobre isso logo adiante. Todas são treináveis, sim. E eu estou trazendo porque, qual é o subtítulo da palestra? O poder extra da nossa mente. Todos nós podemos nos beneficiar, uma vez com a nossa mente, a nossa vivência, o nosso ser harmonizados, elas vêm harmonizadas, esse sexto sentido vem harmonizado. Vamos ver um pouquinho mais logo adiante. Bom, exemplos de telepatia
pré-cognição. Certa vez, eu vou dar um exemplo meu, que eu vivenciei. Certa vez, estávamos dormindo lá em casa, acordando de manhã, eu e meu marido acordamos romanticamente, um olhando para o outro, ao mesmo tempo, abrindo os olhinhos. Aí ele abre os olhos e diz, eu tive um sonho horrível. Eu sonhei que o fulano de tal estava trabalhando contigo e ele te tratava muito mal, te humilhava, e era horrível, eu tentava te defender e eu não conseguia. Daí eu olhei e disse, peraí, só um pouquinho, calma, eu tive esse sonho também. Eu sonhei com ele, eu estava trabalhando com ele, mas era ótimo, era um trabalho em que eu me sentia plena, maravilhoso. E aí tá, passou, seguimos adiante com o nosso dia. O que aconteceu? Cerca de 1 ano depois, eu fui trabalhar com pessoas de uma equipe de trabalho meu, que eu costumava trabalhar, que envolvia essa pessoa com quem a gente sonhou. E houve um momento do trabalho em que eu me senti muito bem, fui muito bem tratada, fui bem sucedida, e houve outro momento do trabalho em que eu me senti mal e que havia uma pessoa da equipe querendo me puxar o tapete. Ou seja, né, temos aqui nesse exemplo a telepatia do sonho acontecendo ao mesmo tempo e cada um sonhou de um ponto de vista diferente, uma realidade que teve 2 pontos de vista acontecendo, né? Exemplo de claripercipiência. Eu vou contar a história assim, não de uma forma tão agradável, assim, só para termos alguns exemplos, né, para entender bem do que se trata. Uma amiga minha estava com o marido e o filho pescando na praia, e de repente, e era de noite, assim, aquela coisa gostosa de verão, tranquila, uma praia meio deserta, estavam lá pescando. De repente ele para e larga tudo e diz assim, Jussara, vamos para casa, vamos sair daqui rápido porque estão arrombando o nosso carro. Guardaram as coisas, saíram correndo, chegaram no carro e de fato já tinham arrombado, tentado, machucado um pouco a porta e os ladrões saíram correndo porque eles chegaram lá. Ou seja, foi uma claripercipiência muito boa, porque ele atendeu aquela intuição dele, na verdade foi mais que uma intuição, foi forte, ele estava vendo o carro sendo arrombado, né? Chegou lá e pôde evitar que levassem o carro ou as coisas. Pessoas que... exemplo um exemplo de pré-cognição ou claripercipiência, pessoas que sonham ou que veem que alguém vai morrer, né? Aí eu tenho também aqui um exemplo de que... E veja como a gente pode transformar as coisas. Um exemplo de que uns meses atrás, minha irmã estava em viagem, vindo aqui para Porto Alegre, e aí, uma hora, num momento, eu li a mensagem de WhatsApp dela dizendo, eu li ali, o Francisco faleceu. O Francisco é o filho dela de 4 anos, meus sobrinhos são meus filhos. E, nossa, eu levei um susto e li de novo. Daí eu vi que a mensagem não dizia nada daquilo. O Francisco está dormindo, nós vamos atrasar um pouco para chegar ali. Oh, não dizia nada. O Francisco faleceu. Deixei passar. Passamos uma tarde agradável, em família, brincamos bastante com as crianças, tudo ótimo. E aí a minha irmã foi embora, viajando à noite com 2 crianças, e eu estava sentada, relaxada, num momento de relaxamento, que é aqueles momentos em que essas intuições fortes vêm. E para mim sempre vem em forma de audição, ó. A pré-cognição, por que não é uma previsão? Porque vem pela audição. De novo, uma voz me dizendo ali, o Francisco morreu. Eu, não, para. Olhei para o meu marido e digo, agora chega. Me dá licença, o que eu faço? Daí eu pensei, então na estrada, se eu telefonar, aí sim pode acontecer um acidente, né? Olha a bobagem que a gente às vezes faz com o medo, os medos da gente atrapalhando, né? Se eu mandar um WhatsApp também não vai adiantar, vai ser pior ainda. Eu disse, me dá licença. Fui para o quarto rezar, fiz um trabalho de imaginação, me compenetrei,
a melhor forma que eu consigo me compenetrar e trabalhar é pela imaginação. E imaginei eles viajando bonitinhos, tranquilos, pela estrada até chegar em casa. E ainda dei uma bênção especial ali para o meu Francisquinho, né? E tudo tranquilo. Ou seja, por que eu trouxe esse exemplo? Porque a gente tem esse poder de transformação. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que tu ia saber se era realmente uma pré-cognição, uma intuição, ou se era simplesmente uma imaginação? Isso é uma coisa muito subjetiva, né? E mesmo eu, que sou uma pessoa um bocado cética e questionadora, sou questionadora de mim mesma, eu fico pensando assim, vamos garantir, né? Se eu vou saber se foi, se não foi, é uma questão até superficial, boba, mais de ego, né? Deixa para lá. No fim, acabei podendo trazer esse exemplo aqui para uma palestra, porque eu acho que é um exemplo válido para mostrar como a gente pode transformar a nossa vida, a vida dos outros, de forma sutil, às vezes, né? E de forma decisiva de outras. Saber se foi sutil ou decisivo não é para nosso julgamento, né? Exemplos de bilocação de consciência. Conheci uma pessoa que desde criança fazia isso com facilidade e ela deitava na cama, ficava ali de bobeira e caminhava pela parede, subia a parede, caminhava pelo teto, voltava pela outra parede, com uma sensação agradável, né, de estar fora do corpo. Muitas vezes as pessoas em sonho têm essa sensação de estar maior do que o corpo, de estar fora do corpo, de estar vivendo uma outra realidade. E aí começa a acordar e não consegue mexer o corpo e se assusta, né? Ou então tem medo, às vezes está num relaxamento profundo, acordado mesmo, e tem medo, né? Começa a perceber que está saindo do seu corpo e tem medo de morrer ou de não conseguir voltar. Isso não existe, não existe, esqueçam esse medo. Vamos ser felizes. Outro exemplo de bilocação de consciência é uma outra conhecida minha, que ela começou a estranhar que ela estava na casa dela cozinhando e ao mesmo tempo ela se sentia no escritório estudando. E de fato depois ela via que ela tinha estudado, que ela conhecia aquela matéria do concurso para o qual ela estava estudando. Ela foi consultar um psiquiatra, o psiquiatra diagnosticou em 15 minutos esquizofrenia. Graças a Deus, um amigo nosso alertou ela, disse, opa, calma lá, não é bem assim, tu não é esquizofrênica. O que está acontecendo aqui é bilocação de consciência e ela não começou a tomar os remédios para esquizofrenia. Já pensaram? Olha o perigo disso. Tá, aí começa um outro trabalho, né? Nem sei que fim que levou essa história. Enfim, além do sexto sentido, faz parte dos fenômenos paranormais a atuação da mente sobre a matéria, chamada psicocinesia. Fenômenos que podem ser desordenados e maléficos, como doenças, objetos voando desordenadamente, machucando pessoas, combustão espontânea, pobreza, azares, aquela pessoa que anda com a nuvem em cima da cabeça, parece que tudo acontece com ela. E os fenômenos podem ser benéficos, como curas milagrosas, imposição de mãos, energização, bênçãos, passes, apometria, tudo que nós vivenciamos aqui no Amor e Luz, riqueza, né? E eu trouxe aqui um exemplo, rapidamente, do Frei Ugolino Bach, que era um grande paranormal que curava pela imposição de mãos, e trouxe um outro exemplo, que a gente vê muito por aí na televisão, principalmente de povos cultura oriental, que faz esse trabalho de treinar e entortar uma colher com a mente, ou fazer levitar objetos, né? E aí eu fico pensando, qual a importância disso? Ora,
para eles deve haver uma importância muito grande. Porque vamos nós aqui tentar entortar a colher. Ora, se não tiver outro propósito, se o propósito é só fazer a façanha de entortar a colher, a gente não vai conseguir. Essas coisas, elas têm que ter uma importância para a nossa vida, para a nossa mente, como vamos ver em seguida. Bom, a parapsicologia da qual eu estou falando é do Sistema Grisa, Instituto IPAP, que foi fundado pelo Dr. Pedro Antônio Grisa, psicólogo, parapsicólogo clínico, né, que fundou esse sistema, que é o primeiro instituto de pesquisa independente da parapsicologia. Lá na década de 60, quando ele começou a estudar, década de 70 até 80, haviam explicações muito sobrenaturais, tanto pelo espiritismo quanto pelo catolicismo, e ele disse, não, eu quero entender isso do ponto de vista científico, como eu falei para vocês antes. Em todo caso, o ponto de vista científico do qual ele parte é de um paradigma científico novo, chamado paradigma holístico, que se difere do paradigma cartesiano. Paradigma holístico, a palavra holístico vem de holos. Holos significa o todo. E holístico significa que tudo está relacionado com tudo. Que não existe divisão entre as partes do corpo, as partes do planeta Terra, e que existe muita coisa além, aquilo que eu falei antes, do que nós podemos ver, além da matéria, né? Então, é a partir dali que ele vai estudar. E outra coisa importante, o universo é uma rede de informações criadora de toda a realidade física. Ele tem consciência e existe antes da matéria. Então, a partir daí, o Dr. Pedro Antônio Grisa fundou um método de terapia sistêmico, que é a parapsicologia clínica, cujas pesquisas foram iniciadas com a busca da compreensão científica da paranormalidade humana. É importante, então, falar que, dentro desse sistema Grisa, eu falo daquela paranormalidade, como vocês viram agora, que envolvem os fenômenos psi-gama, que são os fenômenos de percepção extrasensorial, e psi-kappa, que são de atuação da mente sobre a matéria. Eu não trabalho, não estudo com fenômenos psi-teta, que os nossos amigos aqui do Amor e Luz trabalham, que são a relação da gente com espíritos desencarnados e com outros seres. Tá? Isso a ciência ainda não alcança. Conclusões dos estudos do Grisa. Primeiro, os fenômenos paranormais sempre ocorrem quando tem a presença humana. Os fenômenos perturbadores, eles são desencadeados por pessoas que estão desequilibradas, com sofrimento subconsciente muito forte. E eles vêm como um grito de socorro quando estão em ameaça de sobrevivência. Mesmo que essa ameaça de sobrevivência seja imaginária ou emocional. A paranormalidade, portanto, é um potencial humano. E é necessário entender como funciona o ser humano, suas limitações, seus desequilíbrios, para normalizar isso, e suas potencialidades. Aí surge a pergunta, como funciona a mente humana que tem esse potencial extraordinário que não conhecemos? E o ser humano faz parte de um todo. E como é que isso funciona? Que é o que a gente vai ver agora. Então, de onde vem e o que faz acontecer os fenômenos paranormais? Tem origem na mente humana. Quando eles ocorrem? Lembra que eu falei da colher? Que não é assim, de brincadeira, vamos treinar para fazer a colher entortar. Tem que ter um propósito. Eles acontecem em situações de necessidade extrema, quando o subconsciente se sente com necessidade ou um sofrimento extremo. E eles também podem acontecer numa tranquilidade natural de determinados povos e civilizações que cultivam
há milênios, há milhões de anos, essa integração com a natureza e uma tranquilidade em sua vida para daí desenvolver a transcendentalidade. E também ocorrem entre seres com fortes laços de codependência. Como que ocorre? A paranormalidade, os fenômenos paranormais podem acontecer de forma espontânea ou pelo treino, como o colega perguntou. Sempre podemos treinar a nossa paranormalidade. De forma espontânea, surgem em situações de ameaça de sobrevivência, pela hereditariedade, quando vivemos num meio em que nossos pais, avós, foram pessoas que desenvolveram paranormalidade, médiums, padres, benzedeiras, simplesmente pessoas leigas que estão treinando, estudando a sua paranormalidade, né? Ou pela tranquilidade, como eu expliquei, que tem determinados povos, e isso aí é assunto para uma nova palestra, os povos que desenvolvem essa tranquilidade natural, que propiciam o desenvolvimento da paranormalidade. E como é que funciona essa mente? A mente humana é uma que funciona como se fossem duas. Assim como nós somos um só, mas de repente eu machuquei meu dedo, então eu vou lá no médico de dedos, que hoje tem todas as especialidades, né? Ou vou no traumatologista, ou eu vou no gastro, né? Trato uma parte, mas funciona como eu sou, um todo integrado. Então a mente tem a função consciente e a função subconsciente. A função consciente, o consciente da gente, funciona apenas quando estamos acordados, prestando atenção. É ele que vai analisar, avaliar as coisas, julgar, escolher. Foi conscientemente que vocês hoje escolheram vir no Amor e Luz assistir essa palestra. Foi conscientemente que vocês pensaram, vou de carro, vou a pé, vou de ônibus. Pensaram em que caminho que iam tomar para chegar aqui. Tá? E é só nessas ocasiões em que funciona o consciente. Já o subconsciente, ele funciona sempre. Ele não para nunca. E ele é independente da nossa vontade. Ele é o outro que mora dentro de você e você não sabe que existe, que está lá. Ele rege as funções vitais do nosso corpo. Por exemplo, ninguém aqui está parando de prestar atenção em mim para pensar, tem que inspirar, tem que expirar, tem que inspirar, expirar. Nem loira burra não precisa fazer isso. Então, quando a gente dorme, a gente continua respirando, o coração continua batendo, nós fazemos a digestão, não precisa parar para fazer a digestão e pensar, porque o corpo, o subconsciente rege as funções do corpo. Assim como então, portanto, o subconsciente que vai determinar se nosso corpo vai funcionar bem ou vai funcionar mal. Se vamos ficar doentes ou se vamos ter saúde. E quando nós não temos conhecimento de quem é o nosso subconsciente, esse nosso parceiro e ao mesmo tempo um inimigozinho, aí a gente não pode ter controle sobre a nossa vida e o que nos acontece. Um exemplo aí da mescla do consciente e do subconsciente. Uma criança que está aprendendo a caminhar, ela tem que prestar atenção. Põe um pé na frente, transfere o peso, tenta equilibrar, põe outro pé na frente, ela vai prestando atenção. No momento que ela aprendeu a fazer isso, o caminhar começa a ser automático. Ninguém mais tem que prestar atenção para caminhar. A gente vai caminhando e conversando, vendo as coisas, prestando atenção no que tem que fazer, o compromisso que vai ir, não é? E agora, a forma como caminhamos vai ser determinada pelo subconsciente. E nós vamos ver como que ele vai determinar. Por que o subconsciente de alguém faz essa pessoa caminhar elegantemente? Por que o subconsciente de outra pessoa faz ela caminhar de um jeito mais abrutalhado? E por que faz alguém caminhar até meio assim torto, sem se dar conta que caminha torto? O subconsciente também rege as nossas emoções. Não existe explicação racional para a gente se apaixonar por quem a gente se apaixona.
Não existe explicação racional para a gente não ir com a cara de repente. Aí a gente começa a procurar. Ah, é porque ele é assim, porque é assado, porque fez aquilo. Aí o teu amigo, que também é cheio de defeitos, tu vai com a cara dele. Ou seja, você buscou uma explicação consciente, né? Buscou uma desculpa para explicar a sua emoção de não ir com a cara daquele um. Assim como também não tem explicação racional para uma pessoa acordar de mau humor e outra pessoa acordar cheia de vigor e alegre. A explicação está no subconsciente. Por fim, a partir disso tudo, o subconsciente ele rege e cria a nossa realidade. Porque a partir de como o subconsciente funciona e está interferindo no nosso consciente, que ele vai atrair determinadas pessoas para o nosso convívio, que vai fazer nós reagirmos de determinada maneira a determinadas situações, vai inclusive realizar a famosa e conhecida lei da atração. Então, continuando, depois a gente pega um pouquinho mais de detalhes. O subconsciente, ele capta, registra tudo que vivemos e vemos, indiscriminadamente. Aí, então, é assim que ele vai se formando ao longo da nossa vida. Aí tem aquele velho exemplo da propaganda subliminar, né? Eu estou aqui prestando atenção numa conversa com a minha amiga e está passando aí propaganda de violência, compre isso, compre aquilo. Eu digo, mas não estou nem prestando atenção. Eu falo isso para minha sogra, que ela assiste muita televisão. Mas eu não estou prestando atenção, ela diz. Esse que é o problema. Se tu tivesse prestando atenção, tu ia dizer, mas quanta bobajada, não quer saber disso. Ia passar pelo filtro do consciente, que ia analisar, julgar e escolher, não quero isso. E aí não ia ficar gravado nas profundezas do seu subconsciente. Agora, no momento que tu está lá, recostado no sofá dormindo, ou não está prestando atenção, aquilo entra sem filtro. Por isso é o perigo de deixar as crianças que ainda não têm a capacidade de discernimento assistirem ou estarem em contato com qualquer coisa, seja televisão, internet, ou o que os outros dizem para elas. E então, ele é automático, não avalia se algo é bom ou ruim, também não conhece tempo presente e passado. No momento que você vivenciou um trauma muito forte, no momento em que uma criança ainda está na barriga da mãe, e a mãe passa na frente de um portão, e um cachorro se atira no portão e dá um susto e late, a mãe leva um susto e fica com medo, porque assim, por uma fração de segundos, ela pensou que ia morrer. Pum, aquilo foi gravado com tanta força de emoção na criança, que fica ali profundamente no seu inconsciente. O cachorro é uma ameaça de morte. E ela vai crescer, vai ser adulta, vai ter pânico quando vê um cachorrinho pequenininho. Não existe, o subconsciente não conhece tempo, passado e presente. Ele fica revivendo aquele trauma que foi ancorado lá no início da vida. Então, com todos os exemplos que eu estava trazendo aqui, ele se atravessa quando não é chamado. E ele atua juntamente com o consciente. Eu acho que... Como é que funciona a atuação da mente subconsciente e a paranormalidade? O que isso tudo tem a ver com a paranormalidade? Os motivos do subconsciente são muito mais fortes que os motivos conscientes. Eles são imanentes a nós, constituem as profundezas do nosso ser. Lembra quando eu falei no início da palestra ali, que a paranormalidade ela acontece de acordo com a necessidade do nosso subconsciente. Se o nosso subconsciente está sofrido, desequilibrado, em pânico, a nossa paranormalidade vai atuar de forma desordenada, desequilibrada, maléfica para nós e para os outros. Se o nosso subconsciente, nossas programações e traumas tiverem sido reprogramados, tivermos harmonizados, tivermos autoconhecimento de nós mesmos, nós podemos usar a paranormalidade
para outras coisas melhores do que ter um pânico e ficar atraindo aranha ou ficar paralisado diante de alguma situação. Logo, aqui está o ponto alto dessa palestra. Eu já falei algumas vezes aqui no termo autoconhecimento. Independente da interferência de outras energias, de outras pessoas que estão na nossa vida, das circunstâncias, a crise, do meio em que vivemos. Ah, porque não dá, porque eu estou lá na minha casa morando com meu pai, com a minha mãe, com a minha sobrinha, é um horror, que não sei o quê. Independente disso, independente de outros espíritos, do que for, a mente subconsciente de cada indivíduo, de cada um de vocês que está sentado aqui nessa sala, desencadeia os fenômenos paranormais, de acordo com a necessidade, com as programações dos subconscientes de cada um. Então, assim, as interferências existem, mas é outra questão. Não adianta eu querer mudar o outro. Eu vou mudar primeiro a mim mesma. Eu tenho que fortalecer a minha identidade, a minha pessoa. Eu tenho que conhecer um pouquinho como funciona a mente humana. Ora, vocês não estudaram um pouquinho de português na escola para estar aqui hoje falando, escrevendo corretamente? Não estudaram um pouquinho de matemática para poder administrar o seu dinheiro? A gente tinha que ter estudado também um pouquinho sobre a mente humana, as emoções. Na nossa sociedade, infelizmente, não se estuda autoconhecimento na escola, mas devia estudar, né? Porque não é só a razão e o conceito, o mundo, a nossa sociedade, ela está há milênios desenvolvendo conhecimento yang, expandindo, conquistando novas terras, novas tecnologias, não é? E nunca se pensou introspectivamente, nunca se desenvolveu o yin. As mulheres mais que os homens, pela própria natureza delas, né, desenvolvem mais o yin, aquela questão de também gerar filhos. Agora, mesmo assim, ainda tem muito caminho a ser andado no autoconhecimento para a gente estar harmonizado internamente dentro de nós e com as outras pessoas, seres e circunstâncias que nos cercam. E como é que se forma esse nosso subconsciente? Nosso subconsciente, ele é formado de programações, assim como fossem programas do computador, tá? Nós temos vários programas que vão sendo gravados no nosso computadorzinho desde que nós somos concebidos. E cada uma dessas programações vão formar a personalidade única de cada pessoa. E como é que isso começa? Isso aqui é um esquema, não só um esquema, essa é uma teoria, um conhecimento formulado pelo sistema Grisa que eu trago aqui. Nós estamos aqui, uma pessoa adulta, né? Somos já constituídos, temos nossa consciência e nós temos um passado recente que são aquelas vivências da nossa vida adulta mesmo e da adolescência que deixaram marcas em nós, principalmente tudo que foi vivido sob forte emoção negativa ou positiva, deixa marcas e vão constituindo as programações em nossa vida. Um rápido exemplo. Ontem eu estava numa prática de yoga que a gente faz numa praça e uma colega trouxe o cachorro dela. E eu nem conhecia essa colega, e muito menos o cachorro dela. E aí eu adoro bichos e cachorros, gatos mais ainda. E eu já sou toda boba, né? Daí eu vi assim, eu acho que aquele é um pitbull. Nossa, ela é louca trazer um pitbull assim, vai praticar eu andar, mas ela deve estar certa. Tentei ficar gel. Aí eu pensei assim, caramba, né? Eu, pessoa que amo, que sou super integrada com os bichinhos, né? Nunca tive medo de cachorro, mas eu criei um certo medo de pitbull, porque eu fiquei muito impressionada de uns 10, 15 anos para cá, com tantas notícias horríveis de pitbull que a gente vê por aí, né? Aí no final da aula, inclusive, perguntei para ela, eu digo, não, vou tentar fazer carinho, que eu quero
quebrar essa minha programação bem recente, que está me atrapalhando, né? De repente, tu olha pro... Você sabe, né? Tu tá ali com um animal e tu tem medo do animal, ele sente. Aí que te vem um perigo. Olhando um pouquinho mais para trás, nossas programações de infância. Essas sim são muito mais fortes. Como eu falei antes, uma criança, ela não tem plena consciência de si, ela não tem conhecimento sequer para fazer discernimento do que seja bom ou ruim. Sim, senhora. Como eu estava falando assim, a criança até os 12 anos de idade, ela está com a identidade dela em formação. Tá? A criança, até os 4, 5 anos de idade, a gente não lembra das nossas memórias, das nossas vivências do quarto. Por quê? Porque nós não tínhamos consciência do eu sou, né? Então, tudo que vivemos e vivenciamos ficou marcado, registrado em nós com forte emoção e influencia decisivamente em nossas vidas. Sobretudo a criança menorzinha, né? Que não tem aquela consciência, sabe aquela faixa de vida que a gente não tem lembrança, sim, até os 5 anos de idade, 6, as lembranças são vagas, né? Por quê? Porque tudo o que vivenciamos até então está gravado, profundamente alicerçado no nosso subconsciente, interferindo no nosso dia a dia. Não fica arquivado num arquivo morto. Não existe arquivo morto. Tudo vai formando o nosso ser. E é por isso que uma pessoa age e reage assim ou assado. Depois, antes disso ainda, programações de nascimento. Eu tenho um curso que é só sobre as programações de gestação e programações de nascimento. E por que o nascimento é tão importante? Porque o nascimento, assim como a passagem, é um momento decisivo em que nós mudamos a forma de viver. Antes de nascermos, nós somos quase que um ser só com a nossa mãe. Somos ligados fisicamente nela. Dependemos dela para se alimentar, para tudo, para se locomover. Né? Não temos nenhuma independência. O nascimento é o primeiro ato da gente. Primeiro ato e primeira situação de independência, onde começamos a nos independer, né? Como pessoas únicas, não mais atrelados à mãe. E a forma como nascemos, ela vai interferir ao longo da nossa vida. Pessoa que não foi protagonista no seu nascimento, pessoa que nasceu de cesariana, a maioria de nós, infelizmente, é uma pessoa que tem aquela programação de que ela não precisa fazer esforço para viver. Às vezes, são pessoas que parece que as coisas caem do céu facilmente, as coisas vão fluindo na sua vida. Outras vezes, por outros motivos, são pessoas em que não conseguem fazer esforço, não conseguem sair do lugar e as coisas não acontecem. Ou então, não concluem o esforço, começa uma coisa e não termina. Agora, veja a importância desse ato, que é nosso, onde nós e nossa mãe somos protagonistas. Veja que questão delicada da gente pensar quando vamos escolher a forma como o nosso filho vai nascer, que hoje se escolhe a forma como o filho da gente vai nascer. Né? A nossa natureza, Deus, a nossa natureza, nos deu uma condição humana fantástica em que uma criança pode nascer naturalmente e se tornar protagonista da sua vida. Gestação, os 9 meses em que somos uma pessoa quase única com a mãe. Tudo que a mãe sente, vive, pensa, passa direto para um filho. Para aquele feto que está sendo gerado, para aquele subconsciente que está sendo formado, ainda só subconsciente, sem nenhuma consciência. Se uma mãe ela é bem tratada, o filho se sente bem-vindo. Se uma mãe ela se sente ofendida, o filho se sente ofendido. É como se a ofensa tivesse sido para o filho. Não existe essa separação no subconsciente da criança que está sendo formada. Se uma mãe teve algum problema, uma ameaça de morte, por exemplo, conheci uma mãe
estava gerando a filha há 3 anos atrás. E aí teve um acidentezinho na viagem que ela estava vindo de ônibus, deu um chacoalho e ela momentaneamente botou a mão na barriga, pensou assim, será que a minha filha está bem? Será que não aconteceu nada? Não bateu nada? Ora, medo de morte, ameaça de morte, que certamente ficou gravado naquela criança. Aí depois a pessoa chega na sua vida adulta, tem aquele pânico, não sabe do que é. Uma ameaça de morte sofrida, que pode ter sido até imaginária, ou que é momentânea. Porque depois de 30 anos, a mãe não vai se lembrar desse acidente, não. Claro que não, aquilo foi momentâneo, passou, ninguém se machucou, passou. Mas para a criança não passou. Para o subconsciente da criança. Está dando para acompanhar? E antes da gestação, antes de sermos concebidos nós, como pessoa única, nós somos concebidos pela genética dos nossos pais, do pai e da mãe. E assim como trazemos a genética deles, trazemos uma psicogenética, uma carga emocional e cultural. Uma carga cultural que vem dos nossos pais, dos nossos avós, tataravós. E não só. Uma carga cultural que vem de toda a humanidade. Uma pessoa de uma cultura X, ela vai ter programações subconscientes muito profundas, muito diferentes de uma pessoa de uma sociedade, cultura Y diferente. E a gente tem que levar em conta, se eu encontro uma pessoa de uma cultura completamente diferente da minha e vejo que ela começa a agir errado, eu tenho que parar e pensar, peraí, é errado para mim, o que está acontecendo com ela? Aí a gente entra um pouquinho na questão da história. Veja a importância da história, que é uma questão muito cara para mim, que eu também sou historiadora, como a história influencia na constituição da nossa vida. E ela poderá ser, essas heranças culturais milenares serão decisivas para o que acontece na nossa realidade. E a gente tem que saber lidar com essas heranças culturais. E, por fim, leis da natureza. Nós somos todos partes de uma espécie. Nós somos criaturas, temos um potencial criador? Sim. Somos filhos de Deus, que temos um potencial e dever de cocriar? Maravilha, sim. Mas agora acontece o quê? Enquanto filhos de Deus, nós temos dentro de nós uma condição imanente de criaturas que somos co-criadores com Deus. Então, uma das leis da natureza humana é a evolução, não só da natureza humana, da natureza em geral, porque nós somos parte integrante, nós integramos um universo que está em constante expansão, em constante evolução e mudança. Aquele que não muda, estagna e morre para se transformar em outra coisa. Que nem aquele que a meta de vida era se aposentar. Aguento mais trabalho, quero me aposentar. Fica lá anos sonhando com a aposentadoria, se aposenta. Está feliz, maravilha, vai para a praia, passa uns meses, adoece e morre. Ah, que injustiça. A injustiça não. Ele não tinha projetos para depois da aposentadoria. Não precisa continuar trabalhando a vida inteira. Deus me livre. Cruz credo, tem que bater na maneira a essas alturas do campeonato. Mas aqui no Brasil. Mas a gente tem que ter um projeto de vida. Nós temos que continuar evoluindo, nós temos que continuar vibrando. E aí entramos numa outra lei da natureza, a lei da vibração. Nesse universo em expansão, tudo está em movimento, tudo vibra. Né? Do ponto de vista do ser humano, todos nós temos um valor inestimável. O que eu falei aqui? Cada personalidade única. Somos únicos. Vamos ficar parados em casa com a boca aberta esperando a morte chegar? Não. Nós todos temos o que dar e receber. Dar e receber, a lei da vibração. Né? E assim a gente entra também na lei da harmonia. A harmonia do nosso ser, da nossa pessoa,
a harmonia do nosso convívio, da nossa integração no universo, ela é o que possibilita a existência do universo. Né? Me lembrei agora uma frase bíblica. No início era o caos. Tá? Isso é uma linguagem metafórica, obviamente. Mas o caos, assim, se não existe harmonia, existe o caos, né? Então, para as coisas poderem existir, para as pecinhas se encaixarem na nossa vida e no universo, deve haver harmonia. Então, trazendo aqui de novo um pouco assim, para a nossa vida do dia a dia individual, a gente precisa de que as pecinhas se encaixem para as coisas andarem, para sentirmos felizes, para termos saúde. Enfim, isso aqui é uma palhinha, né, de todos os tipos de programações subconscientes que nos constituem e que vão definir como que vamos usar o nosso potencial extra mental, que é o início da palestra, né? Então, o que a paranormalidade tem a ver com isso tudo, com o sistema Grisa? Tem tudo a ver. Este sistema terapêutico de autoconhecimento tem seus fundamentos na pesquisa científica acerca de como ocorrem fenômenos paranormais. É o que vimos lá no início. O desencadeador desses fenômenos, a mente humana. E como funciona a mente humana? Acabamos de ver. Consciente, subconsciente. Como se dão essas programações subconscientes? Esse esquema anterior, né? É uma palhinha de como é que se formam essas nossas programações. E, finalmente, a paranormalidade, potencial extra, se desencadeia espontaneamente de acordo com as programações subconscientes de cada indivíduo. A paranormalidade pode se desenvolver, e geralmente se desenvolve pelo sofrimento, porque o ser humano sofre, pelo amor de Deus, de um jeito ou de outro, sofre, nem que seja pela imaginação. Pessoa que é extremamente sofrida porque a mãe passou a gestação inteira com medo de doença, com medo de morte. E era uma gestação linda, uma vida feliz, e não sei o que, mas ela tinha medo. Imaginação é a realidade. A paranormalidade se desenvolve, então, também pela hereditariedade, como muitos paranormais na família, e pela tranquilidade natural, característica de povos e culturas específicos ao longo da história. E pode ser desencadeada também pelo treino. Como? Aí eu trago aqui a imagem de um pequeno yogi treinando já a meditação. Em primeiro lugar, começamos a treinar a nossa paranormalidade conhecendo as programações subconscientes que regem a nossa vida, conhecendo a nossa história, reprogramando e harmonizando nossas programações em terapia, conhecendo sobre a mente humana, suas programações e consequências, e sobre como a nossa mente produz esse poder extra. Existe um processo, um passo a passo, que a nossa psique realiza para desencadear fenômenos paranormais e fenômenos normais também. E, finalmente, pelo treino. Meditação, aí vocês escolham a sua forma favorita. Yoga, meditação, oração, relaxamento, relax psicossomático, autossugestão e também imaginação. Como eu falei no início, que a minha forma preferida de exercitar, que é a forma como eu fluo melhor, pela imaginação. Aí eu trouxe aqui um gatinho que vai se... Aliás, esse exercício do gatinho se olhando no espelho como um leão, é um exercício muito interessante da gente fazer. Vai para frente do espelho. Começa a... Sim, claro.
Não, tudo bem. O exercício do espelho. Vai para frente do espelho inicialmente. Chega na frente do espelho e te pergunta, o que que tu vê lá? Observa, o que que tu enxerga lá? Começa a te questionar. Claro que tu vai enxergar defeitos, fraquezas, coisas que você não queria. E tenta começar a transformar essas coisas. Começa a transformar, primeiro vendo o que você tem de bom, bota na balança. Quais são as qualidades? Começa a treinar. Pose de empoderado. Pose de uma pessoa de coração aberto. Não uma pessoa que está lá, sabe? Tipo, sou uma insignificante. Não, ninguém é insignificante. Cada um é um ser único. Olha a importância de você trabalhar em si. Nunca mais vai existir alguém igual a você. Para com isso. Tem que se trabalhar, tem que ser feliz já. Agora lembrei do livro aquele, O Poder do Agora, né? A gente tem que viver feliz hoje, não esperar fazer acontecer, esperar evoluir. A evolução começa aqui. Tá certo? Então, finalizando, a paranormalidade, então, esse poder extra da mente, ela é mais recorrente no nosso dia a dia do que imaginamos. Não tem que chegar no centro espiritualista para acontecer, não. Para receber as benesses dos outros, não. Você tem também. Veja, orações atendidas. Começa a fazer um diário de vitórias, das suas orações atendidas, das curas surpreendentes, que o médico disse que não ia ter cura, que era difícil, que isso, que aquilo, e que passou. O dito corpo fechado de tanta gente. Tem gente que tem corpo fechado e nem se dá conta. Ou então o azarado, aquela pessoa que parece ter uma nuvem sobre a cabeça, começa a observar isso. As ditas coincidências que não existem, a telepatia, intuição, os tipos de pessoas que atraímos, a chamada lei da atração, que é uma lei da criação, na verdade. Riqueza ou pobreza, saúde, doença, sucesso ou fracasso. Inclusive, a dita inteligência ou burrice é muito mais uma questão de programações subconscientes que regem nossa vida. É o subconsciente criando a nossa realidade. Nós também podemos conscientemente mandar programações, que é o treino, né, que eu estava falando antes, programações dentro para o nosso subconsciente. Se tu vai fazer um exercício de imaginação, como eu falei antes, e sejam criativos, faça com emoção, porque é a emoção que vai registrar uma programação no seu subconsciente. Lembram que eu falei antes dos sustos, né? Ou da emoção também de encontrar um grande amor? É isso que vai mover montanhas. Eu não sei se dá tempo de passar um videozinho, eu acho que não, né? É que daí tem a conversa depois do videozinho. Não, daria uns 5 minutos. 5, 7 minutos? Tá. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui como está. Yes. Eu quero que vocês observem esse videozinho. Talvez alguns já viram, ele rodou no Facebook no ano passado. É um acidente que é evitado. Observem todos os elementos. Nós vamos ter aqui o pessoal que está filmando e conversando em espanhol, não precisa prestar atenção. O motorista do caminhão que está evitando de derrapar. Um outro infeliz já acidentado aqui no meio fio da estrada, e aquela chuva, tudo, e vamos ver o que vai acontecer. Eu falei para vocês que o poder é da mente, não, é dos guarda-chuvas coloridos também. Será? É o poder do guarda-chuva mágico, será? Vamos botar mais uma vez para observar. Não, peraí, vamos fazer o seguinte, eu vou passar o próximo comentário, e daí a gente vê mais uma vez. O que aconteceu ali? Nós tivemos atenção e foco. Todo mundo torcendo para que se evitasse o acidente. Tanto o motorista do carro já acidentado, quanto o motorista do caminhão, como o pessoal que estava gravando o vídeo e que estava por ali.
Depois, tivemos o corpo e a ação da matéria, da atenção consciente. O motorista manuseando na sua melhor forma aquele caminhão, o freio, o guidão, tudo mais. Tivemos a utilização dos 5 sentidos. Porém, tivemos também a atuação da mente e da fé, o poder extra da nossa mente. É pela fé que acontece o poder extra. Não estou falando aqui fé em Deus, que Deus vai ajudar, não. É a crença em que alguma coisa vai acontecer. Aqui nós temos a fé, a crença em que aquele acidente ia ser evitado. Ou, melhor ainda, porque se tu vai acreditar no acidente, pô, acidente nem aconteceu, que é acidente? O teu cérebro, isso é neurolinguística, teu cérebro, a tua mente, vai entender, ai, o acidente, vai ficar saltando que nem um idiotinho lá dentro de ti. Aí tu vai pensar assim, tu vai ter fé no bom sucesso, naquele caminhão freando em tempo. Mas a fé do cara, a fé do motorista do carro foi tão grande, ele estava tão confiante que o motorista ia conseguir parar, que ele chegou e botou o guarda-chuva ridiculamente e o caminhão parou ali. Então, veja, se a gente quer acionar o nosso poder extra beneficamente, a gente tem que fazer tudo que tem que ser feito. Tem que levantar de manhã e trabalhar e tal. Tem que pedir o que a gente quer internamente. Tem que ter certeza do que a gente quer. Tem que imaginar com detalhes aquilo que a gente quer, não o que a gente não quer. Tu não vai imaginar o acidente que tu não quer. Tu vai imaginar o caminhão freando, né? E tem que acreditar e ter certeza de que sim, você tem um poder muito grande dentro de você. Só mais uma vezinha aqui para ver o vídeo. Sintam como se vocês fossem aquelas pessoas, aquele homem ali do carro, do guarda-chuva. Eu acho que o cara deve ter pensado, poxa vida, já estou atrasado, já me ferrei, já acidentei, está chovendo, está tudo horror, chega! Chega! Então, é isso aí. Aqui estão algumas referências bibliográficas que eu usei para essa palestra. Eu trouxe livros que eu vou apresentar para quem quiser, tiver interesse, lá embaixo. E também deixo aqui meu convite para quem se interessou. Próxima palestra que eu vou fazer, não tem data e local ainda, a partir de março, é o processo psíquico do poder extra. Também tem um curso de imersão no sistema da sua personalidade. Descubra-se, compreenda-se e transforme a sua realidade. Eu sou orientadora parapsicológica, sou master em neurolinguística, tenho outros cursos, sou também mestre em História da Saúde Mental. Aqui estão meus contatos, se alguém quiser fotografar, ficar com meu contato, também atendo em sessões individuais de autoconhecimento e reprogramação. Antes de copiarem aqui, de fotografarem, eu quero deixar uma gratidão especialíssima a este centro, ao público presente aqui, a esta casa que me acolheu quando eu precisei, há 1 ano e meio atrás, que por conta desse bichinho aqui, que eu falei que eu gostava dos bichinhos, né? Que era o meu filhote, que faleceu repentinamente, e eu fiquei muito mal, e essa casa me acolheu e me trouxe de volta à vida. Às vezes, muitas vezes, sempre, a gente precisa do suporte de outras pessoas. A gente é um ser gregário, nós vivemos em sociedade, né? E às vezes a gente fica muito mal mesmo. E finalmente, obrigada ao convite. É muito bom poder retribuir isso que eu ganhei há 2 anos atrás, na forma dessa palestra. Obrigada à amiga Lais, que também me apresentou aqui a esse centro. E a vocês todos de novo.